Você já percebeu que a preocupação é uma ilusão? É verdade, para pensar. Preocupação, você preocupa sua mente, ocupa ela antes da hora, mas ocupa com coisas que não aconteceram, coisas que você supõe que vêm acontecer. E quando a sua mente está bem cheia de preocupação, a tendência é que você ocupe a sua mente pensando em coisas negativas, em coisas que vão dar errado. E você, por medo de dar errado, o medo é uma ilusão, ele não é real. Por que ele não é real, Ellen? Porque quando você ocupa a sua mente de algo que não aconteceu, que é uma ilusão, isso é uma mentira, não é uma verdade. Então, por que escolher a sua mente se direcionar a coisas que vão simplesmente fazer com que você não leve a lugar nenhum? É verdade, já parou para pensar? Hoje, o estudo de hoje está falando sobre uma mente preocupada. Preocupada e ansiosa. É a continuação do estudo Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E esse estudo hoje fala sobre você trazer a consciência como que a sua mente se preocupa, como que você percebe. A tendência é que você não durma quando a sua mente está preocupada. A tendência é que você imagine sempre o pior. Então, por exemplo, Joyce Meyer conta que ela desperdiçou anos da vida dela se preocupando com coisas que ela não podia fazer nada a respeito. Ela dizia, se eu pudesse voltar atrás. Só que, por outro lado, o marido dela já não foi preocupado e ansioso como ela. Ela conta assim, houve um tempo em que eu ficava zangada com ele porque ele não se preocupava comigo e se juntava a mim para falar sobre todas as possibilidades sombrias se Deus não se fizesse presente e satisfizesse nossas necessidades. Olha, sentava-me na cozinha, por exemplo, e eu despejava as contas, os talões de cheque, ficando mais descontrolada naquele momento porque as contas eram mais do que o dinheiro. E Dave ficava no cômodo do próximo, num cômodo próximo, brincando com as crianças, vendo televisão enquanto elas pulavam-lhe nas costas, pulavam-lhe rolos no cabelo, colocavam rolos no cabelo, enfim. Lembro-me de lhe ter dito em tom desagradável, por que você não vem aqui e faz alguma coisa em vez de ficar brincando enquanto tento resolver essa bagunça? Quando ele respondia com, o que você quer que eu faça? Quando ele respondia isso, jamais eu podia pensar em outra coisa. Ele me deixava irritada, principalmente pelo fato que ele ousasse se divertir enquanto eu estava enfrentando uma situação financeira tão desesperadora. Mas Dave, ele se acalmava lembrando de que Deus tinha sempre satisfeito nossas necessidades, que nós não estávamos fazendo nossa parte, que era dando dízimo, ofertas, orando e confiando, e que se nós estávamos fazendo essa parte que é nossa, de dar o dízimo, de ofertar, orar e confiar, o Senhor continuaria a fazer a parte dele. Ele estava confiando, enquanto Joyce estava se preocupando. De repente isso acontece aí na sua casa? Ou os dois ficam, ou tem mais gente que fica preocupado e o outro não está nem aí? Quem é a pessoa que mais descansa aí no seu lar? Que descansa em Deus. Olha, eu, Ellen, passei por uma situação bem desafiadora nos últimos tempos. E posso te dizer que confiar em Deus foi um exercício. E o quanto Ele se agrada da nossa fé. Eu me lembro que tem dia que era o dia 28 do mês e eu ainda não tinha o valor do aluguel. E eu orava e falava, Deus, eu vou fazer a minha parte. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Senhor, eu vou trabalhar nisso, vou estar indo até as pessoas, não vou esperar cair do céu, eu vou fazer a minha parte, mas conseguir cliente vai vir do Senhor. O Senhor que traga as pessoas certas até mim,
certas até mim, o Senhor que toque os corações, ou as pessoas que têm condições e precisam ser abençoadas com o meu trabalho que vinham até mim. E, gente, é impressionante a fidelidade de Deus. Sabe de uma coisa? Eu falei, Senhor, eu vou escolher passar o meu dia feliz. Eu escolho passar o meu dia sorrindo e brincando com a minha família. Eu não vou deixar isso me abater, porque não é nessa circunstância que eu confio. Eu confio no Senhor. O Senhor é fiel. E aí o livro traz alguns versículos para a gente lembrar, trazer a consciência. Amigo, amiga, é claro que quando está faltando dinheiro, é claro que quando parece ter uma doença, é claro que quando a gente tem uma situação difícil para resolver, ou pessoas difíceis para lidar, ou uma situação constrangedora que você precisa resolver. É natural que a sua mente tende a ficar só pensando naquilo, na ilusão que é resolver aquilo. Eu falo ilusão porque ainda não aconteceu. Se ainda não aconteceu, ela não é real. Real vai ser no momento que você estiver lá com ela. E isso é uma estratégia maligna. Lembre-se que nossa mente é um campo de batalha. Ou seja, é nela que Satanás vai querer te encher com esses pensamentos. Por exemplo, se você está tentando dormir e não consegue por causa desses pensamentos, você sabe que esse pensamento te atormenta, você sabe que só tem que pagar isso mesmo, você sabe. E o que te impede de parar tudo e simplesmente lançar sobre o Senhor essa sua ansiedade? O que te impede? Por que você não faz isso agora mesmo? Vai lá, se ajoelha ou fica na posição mais que você achar melhor e fala, Senhor, eu quero lançar sobre ti, porque é o que a tua palavra diz. Eu quero abrir mão desse fardo pesado que é ter que lidar com isso, porque a porta, querido, eu ouvi isso e fez toda a diferença para mim. Amigo, amiga, a porta que você abre na força do seu braço, você vai ter que manter aberta. Então, se de repente você está se preocupando com uma porta que está fechando, eu quero te lembrar que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Deus fecha, ninguém abre. E que o Senhor é aquele que nos cuida, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E se isso está na palavra de Deus, você pode confiar. É a palavra mesma ontem, hoje será para sempre. Deus é um Deus de princípios. Se Ele falou, está falado. Decida confiar na palavra. E é todo dia. Lança essa ansiedade. Olha só, vamos lembrar. Lançar fora a ansiedade é uma atribuição, uma função nossa, não de Deus. Deus não vai tirar a sua ansiedade. Agora, Ele fala lançar fora. É para você fazer. Ele está te dirigindo para fazer isso, te direcionando para fazer isso. Então, se é para a gente fazer, faça você. Para tudo e fala, Deus, eu não tenho como resolver tal situação. Já em tal situação, Senhor, me orienta. Eu vou descansar que o Senhor vai ser, o Teu Espírito Santo vai me guiar. E eu vou descansar sabendo que me coloquei nas Tuas mãos, eu coloquei minha mente, meu coração. E aí quando você faz isso, querido, querida, é incrível. É pela fé que Ele se move. É pela fé. É pela fé que nós conseguimos entrar em lugares sobrenaturais da onde que o impossível passa a ser presente na nossa vida. Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você pode olhar e falar, não tem como eu olhei e falei, não tem como eu pagar meu aluguel, já está no final do mês. Ou não tem como, qualquer coisa que aconteça em algum momento, não tem como pagar, e se alguém vier levar o meu carro apreendido, descansa e fala, Pai, eu confio em Ti, se isso acontecer, a hora que acontecer, o Senhor vai me dar uma saída. Eu vou lançar sobre Ti, eu vou confiar. Faça isso agora. Tome essa decisão. Essa decisão, Deus não faz por você não, tem que ser você. Olha o que diz a Bíblia. Em Hebreus 13:5 diz assim: Seja a vossa vida sem avareza,
contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, Deus, tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. A palavra diz que Deus não tem como, não existe a possibilidade dele te abandonar. Então do que te preocupas? O que você ganha se preocupar? Se você não ganha nada, é só agora começa a treinar sua mente para descansar em Deus. Em 2 Coríntios 10:5 diz: refutando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, você tem que refutar essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, porque a preocupação é você ocupar sua mente com uma coisa que ainda não existe e que você fantasia de uma maneira muito pior do que às vezes é, porque simplesmente você não fantasiar, não criar esse medo é uma coisa irreal, porque não aconteceu. Preste atenção, se você por acaso tem medo de cobra, quantas vezes você foi atacado por uma cobra? Não é interessante que às vezes você vai pisar num lugar e você tem medo de uma coisa que nunca te atacou. Talvez uma ou outra pessoa que ouça o áudio já aconteceu, mas a maior parte não. E você acaba tendo medo de uma coisa que nunca fez mal para você e talvez nunca vai fazer. E você simplesmente acaba alimentando algo irreal. Eu quero te encorajar a descansar em Deus. E se você está sofrendo uma injustiça, algo assim, olha aqui de 2 Crônicas 20:12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ah, amigo, amiga, apenas fale isso. Pai, eu não consigo ver possibilidades, mas os meus olhos estão postos em ti. 1 Pedro 5, versos 6 e 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agradeça a Deus, agradeça o quanto que ele é fiel, porque tem cuidado de você. Olha quantas coisas você tem motivo para ser grato, para ser grata. E aí você olha para tudo isso e fala, é verdade, Deus tem cuidado de mim, então vou lançar sobre Ele essa ansiedade. Eu não preciso carregar comigo, não. Olha só, quero terminar com esse versículo de Filipenses 4:6, que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha só, então, para não andar ansioso, isso fala várias vezes. Aqui ainda diz, agradece o que você tem e fala, eu confio, porque o Senhor tem cuidado de mim. A tua palavra me garante. A tua palavra diz que o Senhor nunca me abandonará. Nunca. Mateus 6,34 diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É o que nós falamos, não traz na tua mente hoje o que nem aconteceu ainda. Deixa para o dia de amanhã, quando chegar na hora, Deus vai te mostrar o que fazer. E termino dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Bom, se você ler Mateus 6,25, aí em diante tem tanto que fala sobre que Deus cuida das aves do campo, Ele cuida das melhores roupas para as plantas, para as flores. Por que Ele não vai cuidar de nós, que somos muito mais do que isso? Não é verdade? Então descansa em Deus. Ele é o nosso refúgio. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar sua mente, sua alegria. Mas Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Começa a abundância, lança sobre ele a ansiedade, brinca com os teus filhos, dá um sorriso para sua esposa, seja amoroso hoje e confia em Deus. Amém? Meu nome é Ellen Klein, sou coach cristã, uma honra ter você me acompanhando. Um beijo, até o próximo áudio.